Glória a Deus. Nós te louvamos, Pai, pela tua presença nesse lugar. Te exaltamos, ó Deus, pelas tuas promessas. Te louvamos, ó Deus, porque a nossa esperança é a tua glória. O Senhor está habitando em cada um de nós, através do teu Espírito Santo, que nos deu a garantia, Senhor, desta herança. E nós somos agradecidos ao Senhor nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Diga para o teu irmão: Deus fez uma aliança contigo através de Jesus lá na cruz. Amém? Quem está firme nessa aliança, diga aleluia. Glória a Deus. Pode sentar, amados. Que bênção podermos estar aqui. Eu convido você para abrir tua Bíblia em Mateus 22, no versículo 1. Quem encontrou, diga glória a Deus. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos que, com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo já está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. E outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrarem. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial, e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Aleluia. Senhor, nós te louvamos e te damos graças pela tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, amados? Nós vemos nessa palavra onde Jesus está ensinando. Jesus está falando com as pessoas, com os discípulos, e havia sempre muitas pessoas ali, multidões, e ouviam os ensinamentos de Jesus. E aqui Jesus está dizendo por parábolas, e dizendo o seguinte: olha, o reino dos céus é parecido, é semelhante a um rei que, celebrando as bodas do seu filho, enviou servos a chamar muitos convidados. Chamar, aqui diz, olha, os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Então havia uma lista, porque mandou chamar os convidados. E os servos então saíram e levaram então aquele convite, mas eles não quiseram vir. Versículo 4 diz: enviou ainda outros servos com a mesma ordem, com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei tudo, já matei o boi cevado, já preparei o banquete, está tudo pronto, vinde às bodas. Eles, porém, não se importaram
e foram cada um para o seu campo, para o seu negócio. E pior, maltrataram os servos e os mataram. Veja, amados, o Senhor está falando aqui uma parábola, Ele está fazendo uma comparação. Sabemos que Deus é o Rei, é o Senhor de todos. E Ele tem um Filho amado que Ele enviou aqui nesse mundo. Quem é o Filho de Deus? Quem mais é filho de Deus? Glória a Deus. Mas Deus, a palavra diz que Ele amou de tal maneira este mundo, que Ele preparou, Ele enviou o seu Filho. Jesus entrou nesse mundo com um propósito. Ele veio para revelar ao Pai, revelar o amor de Deus. Ele veio aqui para conduzir eu e você até a presença de Deus. E a palavra então nos mostra aqui que Jesus foi rejeitado. No comecinho de João, a Bíblia diz assim que Jesus veio para os que eram seus, para o seu povo, mas o seu povo o rejeitou. Mas a todos quantos o receberam, Ele deu o poder de se tornarem filhos de Deus. A todos aqueles que creem no seu nome, a todos aqueles que o receberam, a todos aqueles que aceitaram o seu convite, o seu chamado, Ele deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Eu e você recebemos um chamado para a salvação, conforme Isaías 55 disse: todos vós que tendes sede, vinde às águas. Aquele que tem fome, aquele que tem sede, vinde comprar, sem dinheiro e sem preço. É um convite. O Senhor não está vendendo, não, é um convite. Eu e você não merecemos, mas Ele nos chamou para estar nas bodas do Rei, do Senhor dos Senhores. A palavra diz que todos que receberam Jesus, deu o poder de se tornar filho. Sabe o que é filho? Filho não é apenas aquele que foi gerado, mas é aquele que tem a participação da natureza do Pai. É aquele que tem participação dos bens. Ele tem participação na vida do seu Pai. Ele conhece o Pai, como o Pai o conhece. Ele é semelhante ao Pai. Deus nos chamou, amados, não apenas para viver perto dEle, mas para desfrutar da glória dEle, para ser como Ele nesse mundo. Mas é importante que eu e você tenhamos um sentimento. Deus não nos chamou apenas para desfrutar da herança dEle aqui na terra. Não, haverá bodas, haverá um casamento lá no céu. A noiva está sendo preparada. O Senhor já preparou um lugar para nós, para receber a sua noiva. E quando então chegar o momento oportuno, o momento certo, o Senhor vai chamar a sua noiva, a noiva para encontrar o seu filho lá no céu. E haverá então uma festa maravilhosa. E veja só o que diz aqui no versículo 5. Eles não se importaram, não fizeram caso. E os outros, agarrando os servos, mataram. O rei ficou irado e enviou suas tropas, exterminou aqueles assassinos e incendiou-lhes a cidade. Então disse aos servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Ide então às encruzilhadas, aos caminhos, e convida todos para as bodas, todos que encontrarem. E aqueles servos saíram pelas estradas, reuniram todos os que encontraram. Vamos ler juntos? Maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Todos foram chamados, a Bíblia diz aqui. O Senhor fez um chamado a todos. Todos, porque o Senhor não fez acepção. Ele amou o mundo de tal maneira, Ele amou a mim e a você. E o Senhor viu o valor de cada um de nós. Eu e você temos valor para Deus. Eu e você somos amados de Deus. E o Senhor quer eu e você perto dEle. E o Senhor atribuiu a mim e a você um valor. Você é importante. Você é uma pessoa especial para Deus. Você tem um propósito. Você nasceu para ser a glória de Deus nesse mundo. Fala para o teu irmão, você nasceu para ser a glória de Deus nesse mundo. O que é glória, meu irmão? São os feitos de Deus.
Glória são os feitos de Deus. Eu e você respiramos, sabe por quê? Porque Ele é bom. Nós sentimos alegria, porque Ele é bom. Deus não deixa faltar nada na nossa vida, porque Ele é bom. E o Senhor preparou um lugar lá na glória, porque porque isso aqui, meu irmão, é breve. Isso aqui é um pouco tempo. Isso aqui já está terminando. E veja lá, versículo 11. Quantos que ele chamou? Muita gente. A sala estava cheia, repleta de convidados. Mas no versículo 11, tem um entretanto. Diga comigo, entretanto. Entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Eu falei entretanto, mas é porém. Mesma coisa. Porém, ele notou que ali havia um homem que não trazia as vestes nupciais. E ele perguntou: amigo, como entraste aqui não tendo vestes nupcial? E ele emudeceu. Ele não tinha o que dizer. Não havia como falar, como explicar aquilo. Ou seja, ele não podia estar ali. Havia uma necessidade de se preparar para estar naquele lugar. Vestes nupcial, vestes santificadas, vestes de louvor, vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Em Apocalipse diz isso, que as vestes de linho finíssimo são as obras justas dos santos. Ou seja, aquilo que cada um de nós fazemos vai ficar resplandecendo sobre a nossa vida. Isso vai acompanhar a sua vida. As suas obras vão vestir você. Seremos revestidos com as obras que fazemos. E veja, amados, ele chamou, e o homem não tinha o que dizer, e ele foi tirado dali. A palavra diz que ele foi lançado nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Versículo 14, vamos ler juntos? Porque muitos são, mas poucos são. Você já viu que a pastora Rosa, quando ministrava aqui, o Espírito Santo, eu creio, falou com ela, falando, por várias vezes ela disse: Deus está abrindo portas de faculdade. E quando ela falava isso, eu lembrava da minha filha, porque Deus abriu porta. Eu sei que aqui tem pessoas que estão aguardando no Senhor, e Deus falou 2 vezes, que eu me lembro, talvez falou mais. Tem porta aberta para você. Mas veja lá, você vai ter que se preparar para isso. Posso ouvir um glória a Deus? Porque a Bíblia diz: muitos são chamados, mas poucos são. Existe uma seleção lá, naquele vestibular. Muitos entram, muitos vão lá, mas alguns não entram, porque existe uma seleção. Poucos são escolhidos, não muitos. Em tudo, meu irmão, existe um critério para nós estarmos na presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, para nós estarmos nessa ceia, nas bodas do Cordeiro. Eu e você temos que estar vestidos de maneira apropriada. Ele não está falando dessas vestes naturais que cobrem o nosso corpo aqui, mas ele está falando de vestes de santidade. Eu e você precisamos nos revestir de maneira adequada a estar na presença do Rei. Amém? Nós não podemos rejeitar o chamado que Ele fez. Fala para o teu irmão: não rejeite o chamado que Deus fez a você. Diga mais uma vez: Deus fez um chamado à sua vida. O Senhor te chamou. Não rejeite o chamado. Quantas vezes você já ouviu isso, meu irmão? Quantas vezes você já ouviu? Quem já ouviu essa palavra mais de uma vez? Mais de 2 vezes? Ouça mais uma vez, diga para o teu irmão: não rejeite o teu chamado. Bom, se você nunca tinha ouvido, eu digo, hoje você já ouviu 3. Aleluia? Mas veja, amados, a Bíblia nos fala. Eu quero que você volte um pouquinho sua Bíblia, lá no Velho Testamento, no livro de Esther.
capítulo 1, versículo 10. Ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bizta, Orbana, Bigtá, Abactá, Zetar e Acarcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem à presença do rei a rainha Vasti com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era em extremo formosa. Porém a rainha Vasti recusou vir, por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei. Pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou em ira. Veja, nós vemos que o rei Assuero tinha feito um grande banquete ali, com os maiores, com os seus governadores, com as autoridades do seu reino, que era de vários lugares, várias províncias. Era um reino vasto. Ele estava reunido ali, festejando, um grande banquete, mostrando a glória do seu reino, mostrando os bons resultados que eles haviam alcançado naquele tempo, as vitórias e a prosperidade do seu reino. Estava contando das vitórias. Quem gosta de contar vitória aqui, diga aleluia. É bom falar de vitórias, meu irmão. Não é para nós falarmos dos problemas. Muitas pessoas gostam de contar os problemas, mas o Senhor te chamou para contar as vitórias. Isso é muito bom. E Ele está lá dizendo. Chega um momento então, que aquela festividade levou dias, e ao 7º dia de festa. Então manda chamar a rainha, para que ele então tenha ela ao seu lado, e que todos possam ver a beleza da sua esposa, a rainha. Aquela que fazia parte da sua vida, aquela que era com ele, que reinava junto com ele. E ele convida ela, faz um chamado a ela, para que ela esteja ali. E ela também estava dando um banquete às mulheres na casa real, dos eunucos. E a palavra diz que ela recusou entrar na presença do rei. E a palavra diz que o rei muito se indignou. Aliás, diz que ele se enfureceu e se inflamou em ira. Porque ela recusou estar ali com o rei. Ela não honrou ele como rei, não honrou ele como seu esposo. E a palavra diz que ela perdeu o direito de ser rainha. Ela perdeu o direito de reinar com ele. E ela foi afastada daquele lugar. Foi banida. Ela perdeu toda aquela herança e tudo aquilo que ela havia conquistado. Semelhante a essa palavra que nós lemos. Ela não veio. Ela recusou. E muitos ouviram e muitos não deram atenção. Muitos foram chamados, mas não se importaram. Não, eu não posso ir. Eu não posso ir porque eu comprei uma junta de bois, eu vou lá experimentar. Eu comprei uma fazenda, eu não posso ir a esse casamento. Que o Senhor me considere, então, eu não posso ir. Desculpa, eu não posso ir. Perdão, eu não posso ir. Gostaria até de ir, mas eu não vou poder, por força maior. Desculpas. A rainha Vasti certamente tinha algumas desculpas para não estar ali. Mas o Senhor não quer desculpas, Ele não aceita desculpas. O Senhor quer de nós atitude, meu irmão. O Senhor quer de nós arrependimento. Ele quer de nós uma entrega e um reconhecimento de que Ele é Deus. Porque a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem o quê? Filhos de Deus. E a Bíblia diz, herdeiros de Deus. Ele fez eu e você como reis e sacerdotes nesse mundo. E veja, como eles rejeitaram, a porta se abriu a todos que crerem. A todos que receberam, deu poder. E foi chamado. E o rei então consultou os seus pessoas de confiança, seriam os seus advogados, seus conselheiros, as pessoas que estavam ao seu lado.
7 conselheiros. Então, achou-se uma solução. Que ele deveria, então, não podia aceitar aquilo, porque aquilo ia inflamar todo o reino. O princípio ia ser mudado. E não se pode mudar os princípios de Deus. Os princípios têm que permanecer. Então buscou-se uma outra esposa, buscou-se uma outra rainha, e foram convocadas todo o reino, que era vasto, desde a Índia até a Etiópia, um reino vasto, 127 províncias. Foram chamadas todas as moças virgens de boa aparência, virgens de boa aparência, jovens puras, para serem preparadas para entrar na presença do rei. Elas não chegaram e entraram, não, ficaram preparadas, foram preparadas durante um tempo. Se você ler aqui, olha, adianta um pouquinho aí, por favor. No capítulo 2, diz o seguinte, versículo 3, capítulo 2, versículo 3. Põe o rei comissários em todas as províncias de todo o seu reino, que reúna todas as moças virgens de boa aparência e formosura, na cidade de Susã, na casa das mulheres, sob as vistas de Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e deem-se-lhes seus ungüentos. A moça que cair no agrado do rei, essa reine no lugar de Vasti. Com isto concordou o rei, e assim se fez. Ora, na cidade de Susã havia certo homem judeu, benjamita, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que fora transportado de Jerusalém com os exilados, que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, e quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. Ele criara a Hadassah, que é Ester, filha de seu tio, a qual não tinha pai nem mãe, e era jovem e bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por filha. Em se divulgando, pois, o mandado do rei e a sua lei, ao serem ajuntadas muitas moças na cidadela de Susã, sob as vistas de Hegai, levaram também Ester à casa do rei, sob os cuidados de Hegai, guarda das mulheres. A moça lhe pareceu formosa e alcançou favor diante dele, pelo que se apressou em dar-lhe os ungüentos e os devidos alimentos, como também 7 jovens escolhidas da casa do rei, e a fez passar com as suas jovens para os melhores aposentos da casa das mulheres. Ester não havia declarado o seu povo nem a sua linhagem, pois Mordecai lhe ordenara que não declarasse. Aleluia. Veja, amados, Ester foi também, mas Ester se destacava no meio daquelas jovens. Por quê? Porque ela temia Deus, porque a presença de Deus era sobre ela. Ela era estrangeira, ela veio do exílio, ela era das filhas de Israel que foram levadas do cativeiro para a Babilônia. Estava lá, aliás, a família dela foi, né? Ela era órfã, de pai e de mãe. Mas o tio, aliás, o primo a criou como se fosse filha. E ensinou ela os princípios. E ela honrava o seu tio como pai e mãe. Ela não tinha ali presente um pai e uma mãe, mas ela tinha Mordecai, que a instruiu. E ela então temia Deus. E ela cresceu nos princípios de Deus, honrando seu pai. E ela, em extremo, honrava seu pai e obedecia o que ele dizia, porque ela sabia que ele queria o melhor para ela. Por isso, quando ela foi chamada, ele disse para ela: não declara de onde você é, não declara ao teu povo, a tua linhagem. Não vão perguntar. Ninguém perguntou. Ninguém sabia quem ela era. Amados, é importante nós guardarmos a nossa vida. Guarde a sua vida. Esconda ela no Senhor.
A nossa vida é para ser protegida pela presença de Deus. Eu e você precisamos obedecer ao Senhor em tudo aquilo que Ele nos ensina. Aleluia. Porque o Senhor fez um chamado a você. Vá na presença do Senhor. Se prepare na presença de Deus. O Espírito Santo vai te conduzir, vai me conduzir. O Espírito Santo vai nos preparar para nós entrarmos na presença do Rei. Como? Ela foi preparada com os ungüentos, com os perfumes, com os alimentos certos. Eu e você também temos um alimento, temos a palavra de Deus. Deus está nos preparando, meu irmão, para morar na glória. E não é de qualquer maneira que nós vamos entrar lá. Não, precisamos ter uma preparação. E o Espírito Santo, é Ele que conduz a minha vida e a sua. Vamos fazer um comparativo com Esther e eu e você. Nós somos a igreja do Senhor. E assim como Esther se prepara para entrar na presença do Rei, a igreja também está se preparando para a glória de Deus. Meu irmão, aqui no culto é um ensaio. O seu dia a dia é um ensaio. Eu e você precisamos nos preparar todos os dias e vencer todos os dias a oposição do inimigo. Se você continuar vendo, você vai ver que ela se preparou e ela encontrava favor diante das pessoas, como a pastora Rose disse aqui. Deus vai usar pessoas para te abençoar. Deus vai colocar pessoas boas no seu caminho para te conduzir. Por isso eu e você precisamos estar em comunhão com Deus. Porque quando você está em comunhão com Deus, Deus abre portas para você em todos os lugares. E a porta que Deus abre, ninguém pode fechar, meu irmão. Deus foi abrindo portas para Esther. E ela foi escolhida. Porque ela não queria outra coisa, a não ser agradar a Deus. E ela era obediente ao seu pai. E o rei amou Esther, diz a palavra. Que ele amou Esther. Colocou nela a coroa. E ela sentou-se, e ele fez um banquete, o banquete de Esther. E houve alegria no reino. O rei tirou, enviou presentes, aliviou os impostos, havia alegria no reino. Mas veja, amados, não é porque você aceitou Jesus, não é porque você tem agora a presença de Jesus contigo, e que o Senhor está abençoando a sua vida. E quando nós aceitamos Jesus, nós somos tão abençoados. Deus coloca alegria, Deus dá presentes para você. Como? Deus cura, Deus prospera, Deus abençoa a tua família em todas as áreas. Deus começa a te abençoar. Os presentes vão chegando, os dons gratuitos de Deus vão chegando na nossa vida. Mas não é só isso. Existe uma oposição daquele que não quer ver a tua alegria, que não quer ver a alegria do povo de Deus, a igreja do Senhor. Porque se você ler essa história, você vai ver que tem lá um homem muito arrogante, muito ganancioso, que quer ser exaltado. E ele é inimigo dos judeus. Por quê? Por que ele ficou inimigo? Porque o pai de Esther, o tio, o primo, né? Era o primo que era como pai, Mordecai. Ele tinha princípio. E aquele homem queria ser reconhecido. Sempre que ele passava, todos os governadores e os prefeitos se curvavam diante dele. Mordecai não fazia isso, porque Mordecai adorava só a Deus. Só prestava reverência a Deus. Ele, claro, respeitava ele como autoridade, mas honra, ele só fazia ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. E aquele homem então ficou indignado com a atitude de Mordecai. E quando soube que ele era judeu, que ele era daquele povo que foi exilado, que foi trazido ao cativeiro, ele não apenas quis destruir Mordecai, mas a Bíblia diz que ele quis matar todo o povo judeu. Ele então foi, falou com o rei, manipulou o rei, criou um decreto e lançou sorte, lançou para ver em qual dia seria a destruição. E a palavra diz que foi levado cartas a todas as províncias, porque chegaria o dia em que todo o judeu seria morto, seus bens seriam saqueados. Era isso, sentença de morte. Mordecai foi lá clamar a Deus, cobriu de pano de saco, sentou lá na porta da casa do rei, não podia estar lá daquela maneira.
Esther então fica sabendo e manda que ele saia de lá. E manda mensageiros, sai daí tio, manda roupas para ele, sai daí, você não pode ficar aí. E ele então diz e conta, porque ela não sabia dessa situação de morte. Enquanto ele diz então, ele diz, olha, intercede pelo teu povo. Porque não pense que você estando aí, abençoada como rainha, tendo todo o conforto, tendo todas as necessidades supridas, será a única que vai escapar. Meu irmão, você é abençoado? Quem é abençoado aqui, diga aleluia. Não é para você apenas ficar bem confortável aí, alegre e feliz. Não, Deus colocou bênção na tua vida para você abençoar as pessoas. Fala para o teu irmão, Deus quer usar você para salvar muitas vidas. Deus vai usar você, a sua influência com o Pai, para abençoar muitas vidas. Aleluia. E ele diz, intercede. E ela disse, eu não posso entrar na presença do rei. Porque se eu entrar lá sem ser convidado, eu posso morrer. Só vou salvo se o rei me receber, se ele estender o cetro de ouro. Mas já faz 30 dias que eu não sou chamada. E ele diz, você está aí para isso. Há um propósito, meu irmão, na tua chamada. Há um propósito no teu chamado. Você tem um propósito aí, quem crê? O teu propósito não é apenas ser bem sucedido aqui nesse mundo. Isso aqui é um acréscimo. Teu propósito é morar no céu. Teu propósito é levar muitas pessoas com você. Aleluia. E ela então, como ela não podia entrar na presença de rei de qualquer maneira, ela se preparou. É preciso preparação, amados. Quando Jesus conta essa parábola, muitos entraram naquele lugar. Mas ele encontrou ali, a Bíblia diz que encontrou um, não era apenas um, mas aquele foi mencionado, ele não estava preparado. E ele foi arrancado dali. Prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Prepara a igreja para estar na presença do Rei dos Reis. Aqui não é o teu lugar. Não, nosso lugar é lá, na presença do Rei. Esther foi. Depois de jejuar, eu queria que você lesse comigo aqui, capítulo 4, versículo 15. Depois em casa você leia melhor essa palavra, leia todo o livro, que você vai ficar maravilhado com essa palavra, amém? Se você ainda não leu, claro, eu creio que muitos aqui já leram várias vezes, amém? Quem encontrou, diga aleluia. Versículo 15, então disse Esther, que respondessem a Mordecai, vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei, se perecer, pereci. Então se foi Mordecai, tudo fez segundo lhe havia ordenado. Então se foi Mordecai, e tudo fez segundo Esther lhe havia ordenado. No 3º dia, Esther se aprontou com seus trajes reais. Como? Como que ela se aprontou? Com seus trajes reais. E se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte da residência do rei. O rei estava sentado no seu trono real, fronteiro à porta da residência. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, alcançou ela favor perante ele. Diga comigo, alcançou ela favor perante ele. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se chegou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe disse, que é que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Amém? Veja, amados, ela se preparou com oração, com jejum. Ela também não foi sozinha, mas ela pediu, aliás, ela ordenou como rainha agora, ao Mordecai, veja, não como pai, mas como servo agora,
ela fala com Mordecai e diz: procura todos os judeus e jejuai por mim. Eu e minhas servas também vamos jejuar. E depois de orar, de se preparar espiritualmente, ela também se veste com o seu traje real. Meu irmão, você se prepara o seu interior, mas você também se prepara fisicamente, emocionalmente, para servir a Deus. Você é uma pessoa que tem que estar cheia da glória de Deus por dentro e também por fora. Sabe por quê? Porque quando você enche da glória de Deus por dentro, a glória de Deus se manifesta por fora. Porque quem tem a glória de Deus por dentro, o rosto brilha. Você está cheio da glória de Deus. Você está forte por fora. Você está animado por fora. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Viver pela fé não é viver destruído por fora, abatido, desanimado, sem esperança. Quando alguém te pergunta como é que está, e você diz: estou na maior luta, está difícil, não sei como é que eu estou aqui pela fé. Como se viver pela fé fosse a pior coisa do mundo. E viver pela fé é viver como mais que vencedor. Viver pela fé é você viver alegre, contente e confiante que Deus está agindo a teu favor. E quando alguém pergunta como é que você está, você diz: graças a Deus, estou agindo, estou andando em vitória. O meu Deus está pelejando por mim. Deus está agindo por mim. Fala para o teu irmão: agindo Deus, quem impedirá? Alguém pode impedir aí, meu irmão? Se Deus estiver agindo a teu favor, alguém vai impedir? Não. E veja, enquanto isso está acontecendo, olha qual era o projeto do inimigo. Amã queria destruir todo o povo de Esther. Queria começar pelo tio dela, o pai. Mandou levantar uma forca de 22 metros de altura para pendurar o tio de Esther. E está lá. E ele já entrou lá na presença do rei. Estava lá no jardim para falar com o rei. Mas o rei havia perdido o sono antes dele chegar. E ele, enquanto perdeu o sono, ele chamou os seus escribas. Traz o livro lá dos testemunhos, de memórias. Lê para mim. Eu estou sem sono. Lê para mim, para me pegar no sono. E começou a ler. E sabe o que ele leu? Foi quando Mordecai descobriu que havia uma trama para matar o rei. 2 eunucos haviam planejado a morte do rei. E ele, quando descobriu, contou a Esther. E Esther falou com o rei. Foram ver, era verdade, e eles foram presos e foram mortos. E aquilo ficou escrito. E o rei ouviu a história e falou: olha, o que foi feito a esse homem? Que honrarias ele recebeu por esse feito? E disseram: nada foi feito a ele. E a hora que o rei fala isso, ele pergunta: quem está aí fora? Quem está no jardim? Amã está aí. E o Amã chega para dar a notícia: olha, preparei uma forca para matar o Mordecai. Mas ele não pôde nem falar. Porque o rei pergunta: olha, Amã, você que é meu assistente, meu braço direito. Não falou isso, mas era isso. O que o rei tem que fazer quando ele deseja honrar alguém? Quando ele quer honrar um homem que fez algo bom? E o Amã, como era presunçoso, ele pensou: quem mais o rei deseja honrar a não ser a mim? Não é? E ele disse: ó rei, há um homem que o senhor quer honrar, deve ser feito o seguinte: que se tragam as roupas que o rei usa, o cavalo que o rei costuma montar, traga a coroa do rei e diga aos seus servos mais importantes do reino, que peguem ele e conduza ele pelas praças da cidade e digam: assim o rei faz ao homem a quem ele deseja honrar. Meu irmão, melhor é ser honrado por Deus, porque quando Deus te exalta, Deus exalta. Se você querer exaltar a si mesmo, você será humilhado. E o diabo quer se exaltar com força e mostrar que ele é forte. Ele vem com força, ele vem querendo rugir como um leão, mas ele não é leão. Ele está abaixo dos pés do leão, que é Jesus. E veja, o rei disse assim: então faz o seguinte, Amã, faz tudo isso, mas não poupe nada do que você disse. Pega tudo isso agora e vai, busca o Mordecai e faz isso com ele. Você vai pronunciar isso em toda a cidade. Você imaginou, meu irmão? Satanás ficou furioso.
Mas não para por aí não. A rainha convida o rei. E convida ele também para estar num banquete, porque ela tem uma petição, porque ela não tinha declarado ainda qual era a petição. O que o rei falou? Até metade do reino. Quando você está na presença de Deus, tudo que você pedir, crendo, você recebe. O Senhor diz, pede, buscar-me-eis e me achareis. Você está na presença do rei, meu irmão, não poupe, peça o que você precisa. Mas veja que Esther foi inteligente. Nós não entramos na presença de Deus logo pedindo algo. Entra agradecendo, entra entregando a Ele o seu louvor. Ela mandou preparar um banquete. E no banquete ele fala para ela, ó, rainha, faz o seu pedido, até metade do reino vai ser dado. Não, meu rei, amanhã, no banquete que eu darei novamente, eu vou declarar, se for da tua vontade, eu vou declarar o meu pedido, sem pressa. O melhor de Deus vai vir na sua vida quando você se agrada em estar na presença do rei. Ela não queria apenas o benefício, mas ela queria ter a presença do rei com ela. Amanhã eu vou preparar outro banquete, e então, se for do teu agrado, eu vou fazer o pedido. Amém? E ela então declara que ela e seu povo seriam mortos, porque um homem maligno havia proclamado um decreto. E o rei pergunta, quem é este homem? É este mau Naamã. E ele sai. E veja, o Naamã enforcado naquela forca que ele havia preparado. A forca que ele preparou para Mordecai, foi nela que ele ficou pendurado. E Deus exaltou Mordecai no reino de Esther. Colocou o anel do rei no seu dedo. E fez um novo decreto. Que todos os judeus, em todas as províncias, tinham poder para se defender. Defender a sua vida e a sua casa. E eles se prepararam. E a Bíblia diz, aqui no livro de Esther, que o nome dos judeus ficou temido entre todos os povos. Todos tinham medo dos judeus. Os governadores ajudaram os judeus a se defender e a se proteger. O Senhor disse para mim e para vocês aí que vos dou poder e autoridade para pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo. Porque havia um decreto e ele não foi revogado. A Esther falou, tira esse decreto, anula o decreto. Não podia ser anulado, mas ele fez um novo decreto. Você viu que o diabo está solto aí? Que o Senhor ainda não prendeu o diabo? Me lembro um dia que eu li num livro do Kenneth Hagin, ele disse que foi orar por uma senhora, e a senhora fez um pedido a ele, olha, eu quero que o senhor ore por mim, pastor. Por quê? Eu quero que a senhora ore, porque a partir dessa oração, eu nunca mais quero ter problemas com o diabo. E o pastor falou, minha irmã, eu não posso fazer essa oração. Mas por quê, pastor? Porque se eu fizer essa oração, é pedindo para que você morra. Você vai só deixar de ter problemas com o diabo na hora que você morrer. Ou na hora que Jesus voltar. Por quê? É um tempo, Deus é justo. Mas não é porque o diabo está solto que você não tem autoridade sobre ele. O Senhor te deu autoridade para resistir, para destruir todo o poder das trevas, para usar a autoridade que Ele te deu. Ele deu autoridade aos judeus para se defender. E eles venceram, eles destruíram seus inimigos. E o Pur se tornou Purim, porque havia grande alegria naquele lugar. Houve alegria, houve festa, porque o Senhor entregou os seus inimigos nas mãos do seu povo. Por quê? Porque Esther obedeceu o seu pai. Porque Esther honrou o seu rei e o seu marido. Ela o respeitava como rei. Ela entendia o chamado de Deus. Amados, eu e você fomos chamados. Eu vou pedir para você ficar de pé aí. Vamos entrar na presença do rei. O Senhor já favoreceu a mim e a você. Ele estendeu a mão dele para você. Você é uma pessoa abençoada, é um escolhido do Senhor. Mas veja, você já recebeu coroa, já recebeu vestes, como a rainha lá no primeiro momento foi coroada a rainha. Mas terminou os problemas de Esther? Não. Veio morte, veio destruição para sua família. Havia uma sentença de morte contra ela e contra o seu povo. O diabo veio matar, roubar e destruir. Mas eu e você estamos coroados com Cristo. Nós estamos assentados com Ele nas regiões celestiais, muito acima de principados e potestades. E não é somente aqui, meu irmão. Nós vamos viver toda a glória de Deus. Como o Senhor deu fim àqueles inimigos, um dia também
Você não terá mais problemas com a morte. Você não terá mais problemas com a dor. Você não terá choro nenhum, porque lá não haverá choro, lá não haverá dor, lá não haverá morte. Então, não fique apegado com essas coisas daqui não. Sabe que isso aqui é provisório, temporário. E Deus vai fazer o melhor para você. Mas aqui é como no deserto. Deus não vai deixar faltar. Mas aqui ainda não é o teu lugar. Há algo melhor que você não viu com os teus olhos, que jamais chegou ao coração do homem. São as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Aleluia. Quem deseja o melhor do Rei Jesus aqui, levante a mão. Quem deseja usar tudo aquilo que Ele te entregou, continua com a tua mão erguida e diga: Senhor Jesus, eu quero viver teu propósito e o teu chamado. Eu quero cumprir, Senhor. O Senhor me chamou, o Senhor me fez um filho, me fez filha, me fez rei, sacerdote, real neste mundo. O Senhor me deu autoridade. Senhor, eu quero usar tudo isso para glorificar o teu nome, Senhor. Por isso eu não quero estar preso a nada nesse mundo. Nada vai me prender, nada vai impedir eu cumprir o teu chamado. Ninguém, nem o diabo, nem os meus amigos, nem a minha carne, nem os prazeres desse mundo, nem a necessidade, nem a dor, nada, Senhor, nada vai me separar do meu chamado. Eu fui chamado para vencer, e eu quero estar vestido com santidade. Santifica a minha vida, Senhor. Deus está derramando o poder do Espírito sobre você, e o Espírito Santo está mostrando para você nessa noite. Feche teus olhos. Com os olhos abertos você não vai conseguir ver isso. É estranho dizer assim, não é? Mas você só vai ver se você fechar os teus olhos e começar a olhar com os seus olhos do Espírito. Porque quando você olha de uma forma natural, a tua visão é tirada do real propósito. Que nessa noite os teus olhos estejam nele. E Deus fala com você hoje. Ouça a voz do Senhor. Aquilo que você precisa assumir, aquele lugar que você tem que tomar posse, que é seu, Deus te entregou a um reino que não é desse mundo, que o Senhor entregou e quer entregar a você. Satanás quer roubar isso. Satanás quer matar, quer roubar, quer destruir. Mas o Senhor te deu poder na palavra, autoridade no nome de Jesus. Você vai se defender, você vai colocar Satanás no lugar dele, abaixo dos pés, em nome de Jesus. Então declara: Senhor, eu recebo hoje uma visão espiritual. Eu posso ver, ó Deus, a tua glória me cobrindo, e Satanás abaixo dos meus pés. E tudo aquilo que me impediu, Senhor, já não me impede mais. Todo o projeto de Satanás foi encontrado e foi frustrado em nome de Jesus. Tudo que foi feito às ocultas foi revelado, aleluia. E eu já posso ver, ó Deus, a tua glória. Aleluia. Recebe o poder de Deus. Comece a orar em línguas aí, meu irmão. Comece a falar em mistérios. Peça ao Espírito Santo agora. Corra siriora labarás. Corra barás suriandra labacora labarás. Senhor, derrama do teu poder, ó Deus. Enche, Espírito Santo, a nossa vida. Enche a igreja, enche a cada um de nós. Enche os jovens. Encham cada um que está aqui, ó Deus. As crianças, os casais, ó Deus. Homens e mulheres, enche, Espírito de Deus. Enche, Espírito de Deus. Enche, Espírito de Deus. Corabarás, surialabacora labarás. Rechereberê, surialabacora labarás. Corabaraba, suriandra labacora labarás. Coralabaraba, suriandra las. Reberê, suriandra las. Aleluia. Tem coisas que o Senhor está revelando, e Ele vai revelar só para você. Tem coisas que são particulares. São coisas que Deus te fala antecipado, mas não é para você contar para todo mundo. É para você orar, é para você guardar.
Guarda a sua vida. Jovem, guarda a sua vida. Meu irmão, guarda a sua vida. Satanás tem usado uma arma de destruição nesse tempo, em que a pessoa, ela se sente vazia e ela precisa expor a sua vida na internet, e mostrar, e falar, e contar os seus segredos, as suas fraquezas. Não exponha suas fraquezas. Não, se você for expor as suas fraquezas, exponha ao Rei dos Reis, ao Senhor do Senhor. Mas sabe de que maneira? A Bíblia diz: entra no teu quarto, fecha a porta. O que significa isso? Intimidade, privacidade. Tem coisas que você não tem que contar ao mundo. Não, você fecha a porta. Diga para o teu irmão: fecha a porta sobre ti. E fala em secreto. Fala com o rei. Meu irmão, uma reunião reservada com o rei. Sabe? Aquelas reuniões que o rei reúne com os seus grandes. É secreto. Por quê? Tem coisas que são reveladas, outras não. Sua vida é um jardim regado pelo Senhor. Tem partes da sua vida que tem que ficar guardadas. A sua intimidade com Deus. Fala para Ele. Fala para Ele das suas fraquezas. Confessa a Deus os seus pecados. Ele vê você. Faça o melhor, santifica. Põe vestes de santidade sobre a tua vida. O Senhor está voltando, meu irmão. Foram convidadas todas as virgens do reino. Apenas Esther foi escolhida. Jesus falou de 10 virgens, que 5 eram prudentes, 5 não, mostrando que uma parte está se preparando, está levando a sério, outra parte não está levando a sério, outra parte está desconsiderando, não está dando a mínima. Não, hoje não, hoje eu não estou afim. Não, eu vou cuidar dos meus bois, vou cuidar da minha terra, vou cuidar da minha casa. Foi isso que disseram. O rei mandou chamar a todos. E aqueles que estavam preparados entraram para as bodas. Meu irmão, a porta está aberta, mas ela vai se fechar. Que dia? Nós não sabemos. Que hora? Nós não sabemos. Prepara-te, ó Israel. Levanta a tua mão aí. Aleluia. Senhor, que possamos honrar o Senhor a cada dia. Aleluia. Quantos concordam aí? Levanta a tua mão e diga: Senhor, eu quero te honrar, quero te obedecer com alegria, quero fazer a tua vontade, resplandecer a tua glória. Guarda, Senhor, a minha casa, toda a minha família. Eu quero toda a minha família na minha presença, junto contigo, Senhor. Você concorda aí, igreja? Esther reconheceu e ela intercedeu por toda a sua casa, por todo o seu povo. E todo o povo de Esther foi salva. Todo o nosso povo será salvo, toda a nossa família. Aleluia. Glória a Deus. Tem alguém aqui nessa noite que é a primeira vez que está aqui? Levanta a sua mão. Alguém aqui pela primeira vez? Amém. Todos aqui já são mais que vencedores. Põe a mão no teu coração aí, então. Senhor, imprime a tua palavra no meu coração. Diga aí: Senhor, imprime a tua palavra no meu coração. Amém. Ela te prepara, a palavra te prepara todo dia. Amém. Nós vamos orar aqui, colocar esses pedidos aqui diante de Deus. Enquanto você estiver orando, Deus vai estar abençoando você. Enquanto você estiver pedindo aqui por essa pessoa, mas e eu? Você vai estar recebendo. Porque quando você estende a tua mão para interceder, Deus ouve a tua oração, mas Deus coloca na tua mão o que você precisa. Enquanto Jó orava pelos seus amigos, Jó foi curado e restituído. Aleluia. Pai, nós colocamos aqui na tua presença cada um desses pedidos, ó Deus. No nome de Jesus, pela Cristiane, ó Deus. Que o Senhor esteja manifestando a tua glória na vida dela. Também, ó Deus, a vida da Tereza, pela vida da Vanessa, lá em Ribeirão Preto. O Senhor vai tirando agora, ó Deus, toda enfermidade, em nome de Jesus.
curando, ó Deus, o intestino dela, Deus. Põe tua mão lá, Senhor. Também na vida da Dona Maria de Belo Horizonte, ó Deus. Senhor, coloca a tua mão, todo o corpo dela, todos os ossos do quadril. Oh Deus, nós oramos pela salvação da família dela. Entra na vida dela nessa hora, com teu poder, ó Deus. Também, ó Deus, pela vida desse bebê, ó Deus. No nome de Jesus, coloca a tua mão sobre ele. Cura agora, enche de vida abundante, ó Deus. Põe ali, Senhor, a tua glória, sopra sobre ele o teu espírito, fôlego de vida, meu Deus. E vai formando todo ele agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Visita ele, ó Deus. Também, ó Deus, a Lourdinha. A vida do Bento lá em Campo Novo, ó Deus, no Mato Grosso. No nome de Jesus. A vida da Isabel, ó Deus, pela cura. Oh Deus, cura agora a vida dela, em nome de Jesus. Também a Raica, ó Deus. O Vanderlei, lá na Bahia, ó Deus. Põe a mão na garganta dele e vai trazendo cura. Tua igreja está em concordância aqui, ó Deus. Também pelo Luiz Carlos, lá de Aramina. Em nome de Jesus, toda essa dor vai batendo em retirada agora. O Senhor levou doenças, enfermidades, dores, todas as forças malignas são quebradas agora. Também na vida do Ronald, ó Deus, lá em São Joaquim, pela libertação e que ele esteja de volta à tua presença. Põe no coração dele esse desejo, ó Deus. Traz, ó Deus, a alegria da salvação na vida dele, em nome de Jesus. A vida também desse casal, Ruth e João, ó Deus, lá de Pedregulho. Nós louvamos a Ti por esse dia tão especial, em que eles completam 40 anos de casado, e nós Te louvamos por essa união maravilhosa. Rogamos as Tuas bênçãos sobre essas vidas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. E a igreja diz amém? Amém. E essas pessoas estão recebendo agora, em nome de Jesus. Aqui está um testemunho da Amanda. Amanda está aqui? Não? Há 2 semanas ela pediu oração para um emprego, e na mesma semana Deus abriu as portas, já está trabalhando, glória a Deus. Como Deus é maravilhoso e fiel, né? Amanda, qualquer dia vem aqui dar o testemunho, glória a Deus. Amanda é de Tuverava, né? E Deus abençoa a vida dela. E você que pediu algo ao Senhor, creia, Deus te entregou nessa noite, em nome de Jesus. Diga, eu já tenho, é meu, ninguém toma. Vamos orar aqui agora pela vida do nosso bispo, pastora Regina e toda a família, amém? Senhor, nós Te louvamos, Te agradecemos pela vida do bispo Dárcio, pastora Regina, ó Deus, de toda a Tua casa, pastor Mateus, Ana Cristina, seus filhos, o André, a Vanessa, seus filhos, também, ó Deus, a vida do Rodrigo, da Paula, todos os seus filhos. O Senhor abençoa essa família e nós nos alegramos, ó Deus, porque o Senhor tem colocado refrigério e alegria sobre toda a família do bispo. E nessa noite, o Senhor derrama grande alegria sobre eles. Descanso e refrigério. Senhor, vai suprindo de todas as bênçãos. Em nome de Jesus. E a igreja diz amém? Diga glória a Deus. Diga sobre a tua casa. A bênção do Senhor está.